mas nós preferimos fazer um outro processo. Esse outro processo, ele se dá exatamente, primeiro, a partir de uma lógica que vai ser permanente. Segundo, a partir de áreas que para a gestão estadual seja estratégica. Educação e saúde é estratégica. Educação, por isso que eu já falei. Saúde, porque nós temos algo emergencial, que é exatamente a construção de uma rede, de um sistema, já que infelizmente em nosso estado, esse sistema ele não existe. E esse é o principal problema nosso na área da saúde. O problema nosso não é inaugurar mais hospitais, porque nós vamos inaugurar um monte aí. Tem mais uns 4 até o final do ano, depois vai ter mais 2, vai ter UPA dos municípios sendo inaugurados. O problema não é efetivamente esse. A gente pode inaugurar 50 hospitais, mas se não conseguir formar o sistema, se não conseguir formar a rede, é dinheiro jogado fora. É falta de atendimento na serra. Porque as pessoas, nós precisamos ter porta de entrada e porta de saída. Senão vai todo mundo para a mesma porta e engasga, que é o que acontece hoje. Vai todo mundo, desde uma diarreia, até uma unha encravada, até uma dor de cabeça, vai todo mundo para a porta do hospital. Essa semana que passou, eu tive sexta-feira em Guarabira e inventei de ir lá no hospital regional e fui. E aí me disseram, não entre por aqui. Eu digo, nada, eu vou entrar por ali. Aí entrei pela frente, onde tinha um monte de gente, e eu fui exatamente em busca de ouvir a reclamação. Claro, você vai no hospital para ouvir reclamação. Não é só no hospital público não, é nos hospitais privados também, é nos planos de saúde também. Mas eu fui pela porta principal. E eu saí perguntando, no meio de tanta reclamação, onde percebi que 60%, 70% dos casos eram casos de PSF, não eram casos de hospital, eram casos de PSF. Eu sou da área da saúde, eu entendo um pouco disso. Eram casos lá da atenção primária à saúde. E a gente não está conseguindo dar conta. E ao mesmo tempo não consegue promover nas pessoas aquele sentimento de que aquele serviço é capaz de resolver o seu problema. Aí pelo fato dela compreender que, ou ela duvidar disso, ela sai e vai diretamente para o hospital. E de uma forma ou de outra, uma parte disso entra e ocupa um leito. E quando chega alguém com um problema mais grave, não consegue encontrar um leito, porque todos os leitos estão ocupados. Se você for hoje, se você for agora lá no trauma de Campina Grande, trauma que nós concluímos as obras, que nós inauguramos, que nós colocamos para funcionar, que nós estamos bancando um custeio alto, porque o hospital é de alta especialização. Se você for lá nesse momento, você vai encontrar o hospital lotado, completamente lotado, mas com detalhe, 60% dos pacientes são de pediatria e clínica médica, ou seja, são de média e baixa complexidade. Não é nenhum caso de urgência e de emergência, nem muito menos de trauma. Aí nós estamos correndo o risco de ter um hospital daquele porte inviabilizado. Nós corremos o risco de ter um hospital que era para ser de referência dos demais hospitais, filtrando os pacientes, fazendo com que esses pacientes chegassem lá e encontrassem um leito de UTI disponível, encontrassem uma sala de cirurgia disponível, encontrassem leitos para a sua recuperação. E nós corremos o risco de viabilizar o hospital porque faltam exatamente os leitos e faltam as cirurgias eletivas. Esse movimento é o que nós estamos fazendo, compacto. Compacto, nós priorizamos primeiro a atenção hospitalar. Nesses 42 milhões de reais que estão sendo repassados, esse é o penúltimo repasse, vai faltar só o Vale do Paraíba, que nós vamos fazer provavelmente nessa semana ainda. Nesses 42 milhões de reais, nós estaremos viabilizando com os 13 da saúde 30 centros cirúrgicos. 30 centros cirúrgicos. Nós estaremos viabilizando mais de 10 aparelhos de raio-x. Nós estamos investindo muito com outros dados que são importantes para conseguir construir uma rede solidária de hospitais para dar o suporte aos hospitais de maior porte e descongestioná-los. Esse é o grande investimento que nós estamos fazendo com que esse
essa rede possa se estabelecer a partir dos municípios. O Estado não quer tomar conta dos hospitais, muito pelo contrário. O Estado quer que o município tome conta e vai buscar parcerizar, e vai buscar estabelecer metas para que esses hospitais funcionem e, ao mesmo tempo, eles possam, a partir de um determinado momento, sobreviver dos próprios recursos do SUS, o que é absolutamente possível, porque já o grande problema nosso é que talvez 70% dos leitos da Paraíba não estão cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional do Estabelecimento de Saúde. 70%. Se faz, mas não se cobra pelo SUS. Estão fora do SUS. Por conta da burocracia, por conta de coisas mínimas, bobas, e por conta da falta de organização. Nós estamos correndo com isso, não só o Estado, mas os municípios também, para poder formatar essa grande rede. E dentro dessa rede, a gente tem a capacidade de gerar um sistema de saúde que devolva à população uma capacidade muito maior de fazer com que ela possa ser melhor atendida, ser atendida com dignidade. Não há coisa pior do que alguém rodar por cidades e cidades atrás de uma simples cirurgia, às vezes eletiva de uma hérnia que está crescendo dentro do seu bucho, e você vê a hérnia crescer e não consegue encontrar alguém para poder fazer uma cirurgia, mas é um direito seu. E quando o que falta, repito, é simplesmente uma organização que se construa uma fila e ao mesmo tempo se der conta dessa fila. Aí alguém pode dizer, sim, mas o governo do Estado está no seu 8º mês. É verdade, estamos no 8º mês, estamos aqui liberando mais de 13 milhões da saúde nessa perspectiva, da atenção hospitalar primeiro, segundo, da atenção especializada. Já estamos formatando uma rede, essa rede solidária de hospitais, para poder fazer com que a saúde, junto com a educação, comecem a dar respostas qualitativas. Aqui dentro, por exemplo, tem projetos na área da oftalmologia, que é um projeto para a região. É um projeto para a região. Por quê? Porque nós vamos articular para que a região toda use os serviços lá do SUMER, que é um investimento importante que precisa ser usado. Nós temos recursos para a UPA, aqui em Monteiro, que é fundamental para desafogar, para tratar do pronto atendimento, daquela pequena cirurgia, daquela coisa que às vezes você vai para o hospital, quando na verdade a UPA vai resolver tranquilamente esse processo. Nós temos investimentos em fisioterapia, que pouca coisa existe dentro desse estado. Nós temos uma das populações maiores no Brasil de pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. E nós temos pouquíssimos serviços, mas pouquíssimos, espalhados por dentro desse estado. Temos a FUNAD na João Pessoa, vamos ter, se Deus quiser, a ACD aqui em Campina Grande. Estamos inscritos, estamos concorrendo e vamos sair vitoriosos, eu tenho certeza disso, de lá, mas é preciso que a gente tenha novamente as portas de entrada, porque senão vai correr todo mundo para o centro de reabilitação e vai acontecer a mesma coisa que acontece com os hospitais, com os outros hospitais da rede. Ou seja, para isso, e foi uma surpresa boa para nós, percebemos que muitos municípios colocaram nas suas propostas salas ou centros de fisioterapia. E nós estabelecemos e buscamos recursos para poder atender a esses investimentos. Na prática, são 180 municípios. Dos 223 municípios, alguns não quiseram se inscrever, evidentemente por uma razão particular de cada município, né? Outros se inscreveram, mas não estavam com os projetos adequados aos hospitais. Não quer dizer que os projetos fossem ruins, não é nada disso não, mas não estavam adequados. Eu sempre cito o exemplo da estrada que uma prefeitura pediu para chegar a uma escola. É claro que a estrada é fundamental, asfaltar a estrada é para chegar à escola, é importante, é fundamental, mas é importante, mas não fazia parte do edital. Como não fazia parte do edital, não podíamos selecionar. Mas no total foram 180 municípios, ou seja, quase que 90% desses municípios foram atendidos com esses 2 primeiros editais. Ou seja, um número extremamente importante. E o que é que nós estamos querendo de volta?
nós estamos querendo que os municípios façam mais e melhor daquilo que já fazem ou daquilo que deveriam fazer. Se a gente conseguir cobrir esse estado com a abertura, como está pactuado e assinado pelos senhores, a abertura de 5.100 vagas na pré-escola de 4 a 5 anos e meio, nós vamos ter municípios que vão universalizar o acesso dessa criançada na pré-escola, e aí vocês vão ver, comparando com aquela que não teve, vocês vão ver a grande diferença que é fazer o ensino fundamental com a pré-escola e fazer o ensino fundamental sem a pré-escola. São 5.100 vagas que os municípios estão pactuando com o Estado e dizendo que vão abrir e abrir urgentemente. São 5.600 vagas na educação infantil, na creche de 0 a 3 anos. Que é uma outra ampliação importante, por uma questão de respeito à mãe, à mulher, principalmente, e por uma questão de respeito à criança. A Paraíba tem poucas vagas na creche propriamente dita de 0 a 3 anos. Serão 5.600 a mais do ponto de vista da contrapartida solidária, algo que é importante, né? Serão 10.000 vagas a mais na educação de jovens e adultos, que os municípios estarão ofertando em contrapartida ao investimento que o Estado está fazendo. Serão coberturas nas vacinas tetravalente e de pólio, porque tem alguns municípios que não conseguiram os 95%, precisamos cercar isso para poder conseguir os 95%, e serão muitas e muitas outras ações que incluem até política de gênero, porque para a felicidade nossa foi possível pactuar com 35 municípios o início de uma política de gênero, de equidade de gênero, de equidade entre homens e mulheres, ou seja, combatendo a violência, por exemplo, e abrindo espaço para que as mulheres possam naturalmente se organizar e ter um tratamento de cada vez de um maior respeito. Desde isso até a questão da agricultura familiar. Nós estamos pactuando com os municípios cerca de 8.500.000 reais, que deverão ser comprados da merenda escolar pelos municípios aos agricultores aqui da Paraíba. Se não tiver no município, vai para outro. Procura ajuda do Estado, procura ajuda da Emater, vê aonde pode vender. Se não tem nessa região, exemplo que tem, mas se não tem, vai para outra, porque é importante cumprir isso. Não só porque é fundamental proteger o pacto, saber aqui aonde nós estamos pisando, bem como porque todos nós sabemos que tanto o Estado e principalmente os municípios serão naturalmente fiscalizados, não só pelo TCE, que está construindo um sistema de fiscalização online, vai acompanhar cada passo, inclusive dos indicadores, o que é importante isso, porque antes se rejeitava a conta do prefeito simplesmente batendo a questão contábil. Aplicou ou não aplicou um determinado montante? Aplicou. Às vezes não servia para muita coisa, porque não gerava resultado. E às vezes não aplicava um montante exato, mas o resultado era muito superior. Então essa falta de sensibilidade é algo que me parece que é pouco inteligente, que é preciso modificar isso. É preciso ver os resultados. E os resultados precisam ser expressos nos indicadores sociais. Esses são os fundamentais. Porque se os indicadores sobem, é sinal de que a população vai estar vivendo melhor. Naturalmente. Se tem mais criança em creche, mais vaga no ensino fundamental, tem mais vaga no EJA, tem mais centro cirúrgico operando, tem mais aparelho de raio-x funcionando, é claro que a população vai estar vivendo melhor. E é claro que os indicadores irão subir, irão crescer. Senão, a população vai estar vivendo pior. E esse investimento, é fundamental que a gente perceba isso. E eu faço um apelo a cada prefeito e a cada prefeita. Abram e cumpram as suas contrapartidas o mais urgente possível. Demonstre a vontade do município nessa pactuação. Percebam o esforço que o Estado faz, o esforço até de mudança de metodologia, mudança de prática, mudança de mentalidade que nós estamos fazendo para poder alcançar um determinado objetivo. E esse objetivo é, efetivamente, a melhoria na vida da população. Façam isso, abram essas vagas o mais rápido possível. Vamos dar uma demonstração clara de que existe uma convergência entre Estado e municípios.
e não uma concorrência. Vamos dar uma demonstração clara de que se a gente convergir, vai ser muito mais fácil, principalmente para os municípios, como vai ser muito mais fácil para o próprio Estado, porque nós vamos estar naturalmente tratando de algo que é essencial nas relações institucionais, que é o respeito comum, que é a busca de somar o pouco dinheiro que o município tenha com o pouco dinheiro que o Estado tenha. Nós vamos fazer isso durante a gestão toda, durante os anos que eu passar como governador, vai ser exatamente dessa forma. E nós vamos colher esses frutos lá adiante. Lá adiante, nós vamos perceber claramente como a nossa estrutura mudou, como a nossa estrutura social mudou e como a Paraíba avançou nessa questão do desenvolvimento humano.